Pronto, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa aula está sendo gravada, então, para quem está assistindo depois, seja muito bem-vindo também. Apesar de a gente não estar ao vivo, eu não conseguir ver vocês, eu espero muito que tudo que eu traga aqui hoje faça sentido para você e realmente consiga te auxiliar em alguma coisa que esteja acontecendo aí dentro. O que que acontece? Apesar de eu ser professora de corte e costura, quem conhece a Ingrid sabe que não é só sobre corte e costura, que não é só sobre técnica de costura. A minha ideia principal quando eu vim para a internet era realmente ter essa veia motivadora, sabe? Dar o suporte, ajudar, é ser alguém não só que ensina, mas também que incentiva. Esse sempre foi algo que eu quis trazer para a internet. Então, essas lives que eu vou fazendo, nem sempre é para você aprender algo relacionado a corte e costura, a como fazer um vestido, a como fazer uma barra, enfim. Mas também, para às vezes dar aquele empurrãozinho que falta, para às vezes dar aquele abraço que a gente às vezes sente falta, porque a nossa profissão não é uma profissão fácil. Ser costureira, ser estilista, ser modelista é uma profissão que dá trabalho. É algo que a gente vê aqui, ó. Tem gente aqui assistindo live e trabalhando ao mesmo tempo. Algumas pessoas, tá de noite, elas estão dentro do ateliê. E é uma profissão que muitas vezes ela é sim pouco valorizada, ela é assim pouco vista. Então a gente sabe que não é só saber técnica que a gente, nossa, vai deslanchar na vida. Vai ser, meu Deus, vai ser sucesso só de saber todas as técnicas possíveis e impossíveis de costura. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Então essas lives que a gente faz, essas aulas que a gente traz, elas são para pegar esse outro lado, para pegar esse lado também da pessoa, do ser humano que tem ali por trás da Elizabeth, da Joyce, da Conceição, da Maria, da Bárbara, da Tati, da Natália. É realmente para vocês se sentirem acolhidas e ter um ambiente onde vocês podem contar para nós as frustrações de vocês, onde a gente vai conseguir auxiliar o máximo que a gente conseguir. Esse é o nosso objetivo hoje como empresa. Só que demorou um pouco para a Ingrid de hoje entender isso. E por que que a gente quis fazer essa live a respeito de sonhos e frustrações novamente? Porque não é um assunto novo, não é uma coisa que eu trago pela primeira vez. Mas é porque eu passei nesse ano por um momento em que eu estava nessa situação. Então, apesar de eu saber todas as maneiras possíveis e impossíveis de sair disso, eu me coloquei nisso. Eu me coloquei nessa situação de não estar mais gostando do que eu estava fazendo, de não estar mais vendo sentido no que eu estava fazendo, de não me sentir valorizada, de não sentir que que eu faço realmente faz diferença na vida de alguém. Então, uma coisa que a gente já pode deixar aqui em mente, e isso acontece com todo profissional. Alguma hora ou outra vai ter um cliente que vai te infernizar um pouquinho a vida e vai fazer você duvidar se você é capaz ou não. Em algum momento você vai falhar em alguma coisa. Às vezes pode ser uma coisa boba que você já sabia fazer, mas por um descuido você foi lá e errou. Então, essas coisas acontecem. E não acontece com só uma ou duas pessoas, acontece com todo mundo aqui, tá? Então é normal a gente se frustrar. Eu vou dar até um exemplo. Essa semana eu acordei e falei: não, eu vou fazer segunda-feira. Segunda-feira, não, essa semana vai ser diferente. Eu vou acordar cedo, eu vou caminhar, eu vou abrir stories, eu vou abrir caixinha de pergunta, eu vou fazer tudo que tem para fazer, eu vou criar os slides dessa aula aqui, que essa aula era para ter slide, ela não vai ter por conta dos imprevistos. Mas enfim, falei tudo que eu ia fazer na minha cabeça. Acordei, segunda-feira, 6 horas da manhã, uma chuva, uma chuva, uma chuva. Falei, pronto, já não vou conseguir caminhar do jeito que eu queria caminhar. Mas tá bom. Vou dormir um pouquinho mais, vou aproveitar. 8 horas da manhã, ver se parou a chuva. Acordei às 8 da manhã, nada da chuva parar. Falei, ai, tá bom. Então, a primeira frustração de dia, eu não vou conseguir caminhar ao ar livre como eu tinha me programado. Então, vou fazer os slides da aula. Peguei, abri meu notebook, vou lá fazer os slides da aula. A bateria do notebook estava acabando. Falei, ah, deixa eu pôr o notebook para carregar um pouquinho enquanto eu vou tomar café da manhã. Né? Vou me arrumar, vou tomar café. Não é porque a primeira coisa do dia deu errado que as outras vão dar. Hum, hum. Coloquei o notebook para carregar, fui lá, lavei meu rosto, arrumei meu cabelo, tô tomando meu café. A hora que eu pego o notebook e abro, cadê a imagem do notebook? Que nada. Desliga e liga o notebook, nada do bichinho ligar. Desliga e liga de novo, nada.
Corro no YouTube, como que faz pro notebook funcionar? Nada. Gente, nada fez aquele trem ligar. Não ligou. Aí eu virei pro Luiz e falei, putz, notebook caro pra caramba e já estragou. O que que eu faço? Vou ver se tá na garantia ainda. A hora que eu vou ver se tá na garantia ainda, adivinha? Tá fora da garantia. E tá fora da garantia, sabe por quanto tempo? Exatamente um mês. A garantia vencia 4 de outubro e o notebook ontem foi dia 4, né? E o notebook estragou dia 4 de novembro. Olha que legal. Aí eu já me descabelei, porque é um notebook caro, é um negócio que demorou pra caramba pra eu comprar, é uma coisa que eu comprei justamente pra não acontecer nada com ele, ser um equipamento bom, é um equipamento de trabalho, isso aqui que eu tô fazendo é meu trabalho. E como que o negócio simplesmente pifa? E aí eu já pensei, meu Deus, aí eu cacei, obviamente, na internet tudo que dava pra fazer pra eu conseguir arrumar esse computador. Nada funcionou. Tentei. Ah, aperta a tecla tal e não sei o quê. Abre ele, tenta puxar. Nada funcionou. Aí eu falei, ah, já era, vou ter que ir lá no. Ligar no suporte técnico e pagar o que tiver que pagar. Cheguei lá no suporte técnico, eles chegaram para mim e falaram assim: ó, bem provável que é um problema na tela. E aí, para consertar essa tela, você lembra o valor que eles falaram, amor, que ficava? 4.000? R$ 4.000 para trocar a tela. Quase que eu comecei a chorar, né? Eu falei, "Oh, meu Deus do céu, onde que eu vou arrumar R$ 4.000 para arrumar a tela do notebook que há 30 minutos atrás estava funcionando? E nisso eu já perdi minha segunda-feira inteira. Só que aí o cara, acho que vendo meu desespero, olha aqui, eu até comecei a chorar de tanta raiva que eu passei. Vendo meu desespero, ele falou assim: ó, calma, fica tranquila. Liga lá. E como faz só um mês que vem sua garantia, quem sabe eles não estendem a garantia para você. Aí eu respirei fundo e falei, tá bom. Então vamos lá. Vamos ver se a garantia estende. Enfim, eu sei que eu fiquei um tempão no telefone e graças a Deus estenderam a garantia. Então estenderam a garantia, ele tá lá internado, eu não vou ter que pagar pelo conserto dele, porque ele não tinha molhado, ele não tinha caído, não tinha acontecido nada, ele se me pifou sozinho. Então eles vão me dar a garantia e eu consegui arrumar. Só que nesse rolê todo, a Ingrid que ia andar na rua, a Ingrid que ia abrir um stories para poder falar com vocês, a Ingrid que ia montar os slides da aula, a Ingrid que ia fazer todo esse monte de coisa, ela já tava uma pilha de nervo, o que que ela queria fazer? Mais nada. Tava lá com dor de cabeça, estressada, não é? E quantas vezes na nossa vida isso acontece? Eu citei só um exemplo meu de que aconteceu comigo ontem. Só que as frustrações da nossa vida, gente, elas vêm todo santo dia, todo santo dia. E isso, o que que é que vai acontecendo com a gente? Um dos pontos que eu percebi é que a gente vai ficando com muito medo das coisas. A gente começa a ficar com medo das coisas falharem, das coisas darem errado. Por exemplo, por conta do meu notebook ter dado errado, eu já fiquei na cabeça, gente, ninguém vai entrar nessa live. Eu falei que ia avisar as pessoas por e-mail, não vai dar para avisar ninguém por e-mail. Eu vou olhar, vai ter duas pessoas na live. Já começa aquele monte de coisa acontecendo, aquele monte de medo acontecendo. E é exatamente isso que às vezes acontece na nossa profissão. Quando uma cliente, ó, deu um monte de coisa certo, né? Eu poderia ter ficado super feliz que eu consegui estender a garantia ontem. Mas a gente foca geralmente no negativo. É uma tendência nossa. Então, às vezes a gente vai lá, faz aquele monte de serviço muito bom, vestido maravilhoso, tudo certo, aquela coisa linda. Chega uma cliente que não dá certo. Chega uma cliente que fala mal do nosso serviço. Chega uma cliente que não nos valoriza. O que que acontece com o nosso emocional? O que que acontece com toda essa felicidade, às vezes, que a gente estava no dia? Fala a verdade aí pra mim. Não é possível que eu seja a única que, quando um cliente dá uma na gente, que não fica aquele dia assim que você fala, nossa, estragou meu dia. Tinha 30 elogios. E não só isso acontece, quem quiser colocar aqui no chat, pode colocar. E não só isso acontece, como parece que a gente deixa de ter habilidade no que a gente tinha habilidade. É um negócio muito doido. Porque a gente fala assim, cara, mas eu sei fazer. Mas o meu cliente está dizendo que eu sou ruim nisso. E se eu for realmente ruim nisso? Ai, meu Deus do céu. E já bate o medo. E o próximo cliente, será que eu vou dar conta? Ah, eu acho que eu nem vou tentar mais. Porque eu já me frustrei aqui.
Olha lá, bate um grande desânimo. Uma situação com uma cliente na sexta acabou com a minha tarde. Saí do ateliê querendo matar um. É isso, gente. Faz parte do ser humano. E isso acontece, acho que com todo mundo. Só que a ideia aqui não é ficar no muro de lamentações para cada um lamentar alguma coisa errada que aconteceu, certo? A gente veio aqui para poder sair dessa live um pouquinho melhor, né? Não pior. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria falar com vocês a respeito do medo e do porquê que a gente tem medo. E um dos pontos que eu queria trazer era realmente essa caminhada que eu tive. Quando eu comecei a trabalhar com costura, eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei, que eu ia ter um ateliê. Por quê? Eu comecei a trabalhar com costura única e exclusivamente porque eu não encontrava roupa pra mim e porque eu queria roupa pra mim. Então eu comecei nisso. Eu comecei a costurar porque eu queria costurar pra mim. Só que a pessoa empreendedora, né, já falou assim: se eu consigo costurar pra mim, eu consigo costurar pra outra pessoa. Então eu fui indo com medo mesmo e tal. Algumas frustrações foram acontecendo ali no meio do caminho, umas coisas eu desanimei, e umas eu continuei. Mais um ponto em questão. Eu nunca deixei o medo me paralisar. Então, eu tenho medo pra caramba. Tenho receio pra caramba. Mas eu não deixo o medo paralisar, que é um dos pontos que a gente precisa entender. Só que muitas vezes esse medo que a gente tem, ele não é um medo real. Então, por exemplo, vou dar um exemplo normal: o medo de se expor. O medo de, por exemplo, estar igual eu aqui, ó, me expondo pra vocês, porque tudo isso que eu tô fazendo é uma exposição. Eu posso, sei lá, dar um piripaque aqui e não saber o que que eu falo na próxima frase. Isso acontece, ué. Posso ficar nervosa. Inclusive, eu tava muito nervosa antes de começar essa live. Isso é um medo. Só que a verdade verdadeira é, qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu abrir uma live e eu travar por uns segundos? Sei lá, sair umas 10 pessoas da live, 20 pessoas da live, sei lá. Algumas pessoas saírem. Ah, sei lá, algumas pessoas pensarem que a Ingrid não é boa o suficiente. Ah, algumas pessoas. Entenderam? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu enfrentar esse meu medo? E se eu der esse passo adiante? Então, um dos exercícios que eu convido vocês a fazerem, parece estranho, mas eu convido vocês a fazerem porque é uma coisa que realmente ajuda é: tô com medo de alguma coisa? Tô receosa com alguma coisa? Faça uma lista de quais são os piores cenários possíveis. Ah, Ingrid, mas meu Deus, eu vou ser muito negativa, eu tinha que saber os positivos. Se você é uma pessoa igual eu, que às vezes o medo pode te travar, crie esses cenários primeiro. Por que que eu tô falando isso? Porque para cada cenário desse, você vai trazer uma solução. Para cada cenário ruim, você vai trazer uma solução. E devagarzinho você vai entendendo se aquele medo é realista ou não. Porque pode acontecer que quando a gente pensar nos piores cenários possíveis, nem seja tão ruim quanto a gente imaginava. Nem seja aquele bicho de sete cabeças que a gente estava imaginando. Ou pode acontecer de realmente ter muitos empecilhos ali que você descobre que pode ter no caminho, só que você também descobre que você consegue resolver, que a solução já tá aí com você. Ou se não tá, que você já pode pensar, se esse problema acontecer, a solução é essa, eu ainda não sei fazer. Aonde eu posso buscar esse conhecimento para fazer isso? Então, o medo, que era uma coisa enorme, que era uma coisa super difícil, quando você racionaliza ele, ele vai ficando um pouquinho menor. E aí passa a ser diferente. Ao invés de um medo, que é aquele medo mesmo, que ele vai fazer ou você fugir da situação, ou você paralisar, ou você entrar num modo que a gente fala que é o modo de autodefesa, você fica aquela pessoa até difícil, assim, de lidar. Pensa num animal acuado. Ou ele vai sair correndo, ou às vezes ele vai paralisar, tem uns bichinhos que até se fingem morto, ou ele vai querer te atacar. Não é essa a reação que o medo dá? Quando a gente racionaliza tudo isso, a gente deixa de ter esses instintos mais, quase que, como que seria a palavra? Mais instintivos. E a gente passa a realmente racionalizar tudo que está acontecendo. E o medo passa a ser um nervosismo. O que que seria esse nervosismo? É essa ansiedadezinha boa, de querer que tudo dê certo, de querer que as coisas funcionem como a gente quer. Então eu não vou entrar aqui querendo que dê tudo errado. Não foi para isso que eu pensei nas piores situações possíveis, mas para me preparar para dar a melhor palestra possível para vocês, para realmente trazer tudo aquilo que eu queria. Tá vendo? Deixa de ser um medo difícil, aquele medo que faz eu paralisar, e passa a ser uma ansiedade.
E uma ansiedade, o que que eu posso fazer com a ansiedade? Eu sento, eu respiro, eu lembro de tudo que eu posso fazer caso alguma coisa dê errado, e eu tenho bagagem para conseguir seguir em frente. Que mais que eu posso fazer para resolver os medos que eu tenho? Exposição gradual chama. O que que seria uma exposição gradual? Se eu tenho medo de falar em público, se eu tenho medo, por exemplo, de gravar um story, se eu tenho medo de, enfim, eu tenho medo, eu tenho receio. Você se expor a isso de forma gradual. Então, é uma pessoa que tem dificuldade de falar não, começa a falar não para pequenas coisas. Com o tempo, você vai conseguir falar não para grandes coisas. Você não gosta de se expor? Eu sou uma pessoa que eu não gostava de me expor. Por que que eu prefiro muito mais estar dentro de uma sala de Zoom do que lá no meu Instagram? Porque eu ainda sou uma pessoa que eu tenho medo de exposição, que eu tenho esse temor. E ele não vai sumir de uma hora para outra. Eu vou precisar devagarzinho fazer isso acontecer. Vocês podem reparar, se vocês olharem meu feed do Instagram, que dificilmente vai ter uma foto minha, alguém, eu falando alguma coisa lá no ser uma live, por causa desse medo de exposição. Só que devagarzinho eu tô me expondo a ele, a esse medo. Então, devagarzinho eu fui lá, fiz um stories. Na época que eu fiz o stories, eu lembro que a máquina de costura tava no meu rosto, assim, ó, parecia só minhas mãozinhas. Acho que quem é dessa época vai lembrar. Só tinha meu rosto, ou só tinha eu mostrando alguma coisa ali. Aí depois, venci um pouquinho isso, tirei uma fotinho minha. Venci um pouquinho mais, comecei a mostrar mais eu falando alguma coisa. Aí depois, eu comecei a trazer realmente assuntos mais sérios, assuntos que eu gosto de conversar, e não só costura. Então, por exemplo, tudo que a gente está falando aqui é um assunto que eu gosto. Eu gosto de falar sobre isso. Então, eu comecei a trazer coisas que eu gostava. Só que, junto com todo esse receio, vem também as pessoas que vão tentar derrubar a gente. E às vezes nem é por maldade. Às vezes é um comentáriozinho sem graça, às vezes é uma pessoa falando mal de você por ali. Isso vai acontecer. Só que aí que tá. Se você já rodou na sua cabeça os piores cenários, esse cenário já apareceu. E se esse cenário já apareceu, você já vai saber lidar com ele. Você fala assim, se eu tentar me expor na internet e eu ouvir gracinha de um familiar meu falar disso, disso, daquilo, como que eu pretendo agir? Como que eu pretendo responder essa pessoa? Você se antecipa. E isso faz com que o medo ele vai ficando menor. E aí você vai fazendo essa exposição gradual até chegar num ponto igual eu cheguei aqui. Hoje eu tô conseguindo fazer uma live. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Ó, tem 60 pessoas aqui. Uma live com 60 pessoas. E assim, tô 100% tranquila? Não tô, mas eu fiz. E aí, tá bom. Onde eu trago isso, Ingrid? Porque eu não pretendo fazer palestra, eu não pretendo fazer live, não é isso aí. Só que tá bom, qual que é o medo que você tem hoje? Você tem medo, sei lá, de fazer um corset? Você tem medo, sei lá, de fazer um vestido de noiva? Você tem medo de oferecer um serviço para uma cliente? Você tem medo de trabalhar com um tecido muito caro? Eu não sei o medo de vocês. Qual que é o teu medo hoje? O que que hoje você olha e fala, cara, isso ainda não é pra mim. Ainda não consigo fazer isso. Ou será que seu medo é às vezes pegar uma cliente difícil, não saber lidar com ela? Qual que é os medos que vocês têm hoje? Será que o medo é pegar uma referência, cliente trazer uma referência, e eu não souber modelar isso? Ou a hora que eu modelar e não ficar o resultado que eu queria? Qual que é o medo de vocês? Vou bebendo uma aguinha aqui, manda aqui no chat pra mim. A Natália mandou aqui. Eu tinha medo de conversar com outros fornecedores de casamento, mas já estou trabalhando nisso. Esse vestido que estão fazer está a dar medo. O vestido que você precisa fazer, Bárbara, tá te dando medo? Ah, esse vestido que você tá fazendo. Entendi. Esse tá te dando medo. Oh, meu Deus. Fazer o vestido e sair errado. Fazer vestido de noiva e festa. A Brenda, já tive medo de travar. Hoje, meu maior medo é não ter dinheiro para pagar as contas. É um medo. Qual que é o meu medo? Eu tenho medo de não ser o suficiente para pagar minhas contas. De não ter cliente o suficiente para pagar minhas contas. Isso é um medo muito válido, inclusive.
Esse medo é o medo de todo mundo, exatamente. Eu acho que esse é o medo de todo mundo. Eu também. Quando eu falei assim pro Luiz, eu falei, ó, eu vou parar com o ateliê e eu vou começar só a dar aula. Gente, vocês acham que é fácil ser professora no Brasil ainda? Tá um medo danado. Você fala assim, caraca, um vestido eu fechava aqui, sei lá, por uns 8 mil. Agora eu vou ter que vender quantos cursos pra conseguir juntar esse dinheiro? Então é normal. Medo de se manter financeiramente é um medo que acho que todo brasileiro tem. Acho que até fora do Brasil, né? Pelo que eu vi. Deixa eu ver aqui. Medo de divulgar e não dar conta ou as pessoas julgarem. Você fala assim de não dar conta da demanda que vai chegar? Porque esse é um medo que eu também tinha. É um medo que parece bobo, mas eu também tinha muito esse medo. E as pessoas julgarem o que exatamente? Qual que é o medo de vocês? Das pessoas julgarem. Vamos tentar racionalizar esses medos? Lembra do que eu falei? Então vamos lá. Das pessoas julgarem. Qual que é o pior que pode acontecer quando você se expor? Quando você mostrar o seu trabalho na internet, por exemplo, para conseguir achar mais gente. O Luiz me trouxe um meme aqui. Ele tá aqui do meu lado, ele trouxe, ó. Brenda, fala se não é isso aqui, ó. Pare de pensar como derrotado, pense como um boleto. O boleto sempre vence. Ai, não aguento. Ah lá, a Brenda morrendo de rir aqui, é isso mesmo. Deixa eu ver. Nem me atrevo a isso, deixo para os outros mesmo, deixo para você que faz isso bem melhor. Então vamos lá, qual que é o medo então? Eu tenho medo de falar errado, eu tenho medo de gaguejar, eu tenho medo de ser visto como ridícula, eu tenho medo de estar falando coisa e ninguém se interessar pelo que eu tô falando. Eu tenho medo estranho das coisas darem certo, não sei por quê. Existe esse medo também. O medo das coisas darem certo. E se der certo? E se eu me tornar uma empresária de sucesso, se eu tiver muitos funcionários, se eu não souber lidar com isso? E se eu não souber lidar com um monte de cliente? E se vir um monte de cliente aqui, eu tiver realmente muito serviço para eu fazer, e eu contratar gente, e do nada todo mundo foi embora, e eu ficar sozinha, e eu ter que lidar com aquele monte de cliente que eu arrumei? Então, o medo de dar certo também existe. Vera, eu tenho esse medo também, tá vendo? A Natália colocou aqui, eu tenho esse medo também. A Brenda, eu ainda tenho medo do sucesso hoje. O medo do sucesso também faz parte. Vaneide, tenho medo de expor, medo de não conseguir entregar o serviço na data. Olha que interessante também. Medo da programação, medo de não saber me programar, de achar que eu dou conta de fazer em 10 dias e na verdade eu demorar 20. Então, se a gente for parar para pensar, medo é o que mais vai ter. A gente vai ter medo de muita coisa. Medo de dar preço, medo de dar o preço errado, medo de fazer, medo de tudo. Só que a gente já viu uma das coisas que a gente precisa fazer, que é racionalizar esse medo e entender o que de fato pode acontecer se você começar a fazer aquilo que você tem medo e trazer o pior cenário. Só que agora eu vou convidar a fazer o contrário. O pior cenário a gente já rodou na cabeça. E no melhor cenário? O que que vai acontecer no melhor cenário? Se realmente eu pegar aquilo que eu tô com medo, eu me dispor a fazer e aquilo der 100% certo. E aí? Como que vai ser? Azuleide, medo de tudo. Então vamos racionalizar isso. E se realmente der certo? E nada me atrapalhar ali no meio do caminho, como que eu vou me sentir lá no final? Vou me sentir bem? Vou me sentir mal? Talvez, quando a gente começar a rodar essa questão do melhor cenário, a gente vai perceber que a gente dá conta, assim, de chegar lá. Deixa eu ver a Leide aqui, ó. Eu tinha medo de crescer, agora eu estou com o ateliê fora de casa e cada vez mais focada em crescer. Esse é um medo que eu tinha. Será que se eu sair de casa, eu vou dar conta de pagar meu aluguel? Vou dar conta de pagar aluguel de uma sala? Tá. Vamos racionalizar, Ingrid. Qual que é o pior cenário? Eu não ter dinheiro para pagar um mês de aluguel. Então, o que que eu vou fazer antes de sair de casa? Vou me antecipar. Eu vou juntar 3 meses de aluguel antes de sair de casa. Entende como você antecipa o medo, você antecipa essa situação ruim, e isso vai te dar força para dar o passo seguinte? Então, é isso. Eu vou falar como, assim, com propriedade mesmo. Porque eu já tive esse medo, medo de não dar conta.
Medo de chegar ali e falar assim, ai meu Deus do céu, e a hora que chega. Então tá bom, você tá com medo? Eu tava com medo, por exemplo, de pagar funcionário. Eu tava com medo de contratar, porque eu tinha medo de conseguir pagar essa pessoa. Então o que que eu fiz antes? Ralei, trabalhei pra caramba, fiz tudo que eu podia fazer pra conseguir juntar 4 meses de salário pra essa pessoa. Porque se em 4 meses tudo desse errado, eu daria conta de me manter. Eu daria conta de pagar o salário da pessoa. Eu podia ficar eu sem salário, mas ela não ia ficar. Então, muitas vezes a gente só vai ter esse medo muito forte a ponto de paralisar se a gente não antever o que pode acontecer e se preparar para isso. Quando a gente se prepara, o medo vai sumindo aos pouquinhos. E se preparar e se expor à situação. Não adianta também a gente rodar todas as. Ai, o que que pode acontecer? Como que eu vou resolver? Qual que vai ser meus planos? E não pôr em ação. Sem ação não tem resultado. Sem ação as coisas não acontecem. Deixa eu ver. Semana passada, fui parar no hospital com medo de não conseguir fazer entregas agendadas e tive uma crise de pânico. Só de pensar, passei mal. Tá vendo? Olha como que são as coisas. O medo foi tão grande que ele realmente atrapalhou ela. Concorda? Ela precisava entregar. O medo dela não conseguir entregar estava tão forte que realmente ela foi parar no hospital. Então, olha a importância da gente rodar isso no nosso cérebro e pensar, tá bom, o que que pode dar errado e como eu posso me antever a isso? Como eu posso me antecipar? Porque sim, gente, imprevistos acontecem. Não falei que meu notebook pifou? Se eu não tivesse, a gente comprou o notebook do Luiz no mês passado, ou esse mês? Mês passado, né? Outubro. A gente comprou esse notebook que eu tô fazendo a live mês passado. E a minha sorte foi essa, senão eu não teria notebook para fazer essa live. Entende como, que, querendo ou não, eu me preveni essa situação? Eu posso não ter conseguido fazer os slides, mas eu tô com meus bolsinhos aqui, ó. Não consegui fazer o slide porque eu tava sem notebook, não tem problema. Eu vou fazer minhas anotações pra eu não me perder. Eu não quero entrar numa live e começar a falar abobrinha aqui, do nada parece que tá no assunto, daqui a pouco tá no outro. Não, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui certinho, seguindo o meu script. Vocês só não vão conseguir ver por aí. Então é isso, tá, gente? Se antecipem, porque isso faz parte. Então, deixa eu ver. Nesse momento, estou com medo de investir numa máquina de bordar. Não trabalho com moda, mas com costura criativa. Racionalize esse medo, Kátia. Por que que eu tô com medo de comprar essa máquina? Eu tô com medo de investir numa coisa que não vai funcionar? Eu tô com medo de investir nisso e eu não ter cliente suficiente para pagar essa máquina? E se realmente isso acontecer? E se eu comprar a máquina e eu realmente não tiver a quantidade de cliente suficiente para pagar essa máquina? Como que eu vou fazer? Qual que é o meu plano B? Qual que é o meu plano C? Quando a gente tem isso em mãos, principalmente para pessoas assim como eu, não sei se vocês são assim, que são mais medrosas por natureza, dá aquele respiro de você seguir em frente, tá bom? Mas vamos num outro ponto. A gente já rodou a cena, já descobriu o que que dá para fazer, né, é o pior e o melhor cenário. A gente já racionalizou se esse medo ele é real ou se ele não é real. Agora, eu vou chamar vocês para lembrar um pouquinho do passado e pensar nas piores coisas que já aconteceram com você e como você sobreviveu a elas. Vai ter coisa que talvez realmente vai doer mais, porque são traumas, porque são coisas que realmente aconteceram e que até hoje dói. Só que vai ter coisa que você vai olhar lá atrás que no momento em que aconteceu, parecia o fim do mundo. Parecia a pior coisa que podia ter acontecido. Realmente, não consegui entregar o que a cliente queria. Então, quem me acompanha há mais tempo conhece uma cliente que eu tive, que eu fiz o vestido dela 3 vezes. Ela não gostou de nenhum dos três. E no fim, ela casou com outro vestido. E eu aparecia lá nos stories de quem é aluno, descabelada, já com raiva da situação. De... Nossa, naquele momento eu me senti um lixo. Eu falei, cara, eu não consigo fazer um vestido, cara. Como assim? Eu fiz o vestido 3 vezes, nas 3 vezes. Nenhuma das vezes a menina gostou. Aí depois eu racionalizei e falei, será que isso é só sobre mim? Ou será que era mais sobre a cliente do que sobre mim? A Brenda, essa não era uma cliente, era o cão em forma de gente. Ai, meu Deus, é, exatamente. Até hoje tem o ranço dela, a Af. Tá vendo? Quem é aluna se estressou junto comigo.
Porque eu fui compartilhando com vocês, aquilo me deixou num nível de estresse que até hoje eu tenho um pouco de raiva. Só que no momento que eu olho para trás, hoje, eu já consigo ver com outros olhos. Eu já consigo ver como um aprendizado. Eu já aprendi que tem perfil de noiva que não vale a pena. Eu aprendi também que não adianta eu querer fazer as coisas com pressa, correndo. Por mais que eu tenha a capacidade de fazer um vestido em 2 dias, eu não preciso me submeter a fazer um vestido em 2 dias. Porque coisas dão errado. Porque imprevistos acontecem. Porque eu sou ser humana e eu fico doente. Porque a minha máquina pode quebrar. Então, eu aprendi. Não adianta eu lidar com uma cliente indecisa. Porque muitas vezes no nosso medo, ó como que entra outro medo. No nosso medo de não pagar os boletos, no nosso medo de não conseguir pagar o aluguel, a gente se enfia e pega cliente que não deveria ter pego. Que às vezes até acendeu os sinais de alerta ali. Que depois, eu olhando pra trás, eu olhei aquilo e falei, cara, eu tive todos os sinais de alerta que não era pra eu pegar aquele serviço e eu peguei. Porque, ó, para começo de conversa, ela trouxe o tecido. A gente não trabalha com tecido de cliente, porque a gente sabe que pode dar errado. Porque muitas vezes a cliente traz um tecido, imagina o vestido com aquele tecido e aquele tecido não funciona porque é o que ela quer. Então já estava errado aí. O áudio tá baixo? Ô, Mônica, não tem problema você sair e entrar de novo, tá? Caso você ache que isso vai funcionar. Para mais alguém o áudio tá baixo, qualquer coisa vocês vão me avisando, tá bom? Mas voltando aqui, hoje eu olho para trás e eu percebo que a culpa muito foi minha também. Porque eu vi todos os sinais ali e eu não fui. Então ela trouxe o tecido. Eu já falei que eu não gosto que traz o tecido, mas eu me submeti a isso. Fiz mais barato, porque ela tinha trazido o tecido. Então ela chorou lá, eu falei, não, tudo bem, vou fazer um pouco mais barato. Estava em cima da hora. Acho que ela me chamou ali com uns 2, no máximo 3 meses pro casamento dela. Acho que 2 meses. Para um vestido de noiva, pra mim tá muito em cima. Eu não trabalho com essa base, com isso mais. Ela não sabia o que ela queria. Uma hora ela queria um vestido, uma hora queria outro. Uma hora ela queria um vestido esvoaçante, uma hora queria sereia. Ela queria um modelo que não dava pra fazer da forma como ela queria e o vestido era esvoaçante. Ela queria um decote até o quase no na bunda e ela não queria que tivesse alça o vestido. Ela queria que fosse um gola alta com tudo aberto, só que ao mesmo tempo acinturado. Então assim, tinham vários sinais ali, ó. Presta atenção, presta atenção. Mas no momento em que eu tinha funcionário para pagar, no momento em que tinha o meu aluguel para pagar, no momento em que eu tinha todas as minhas contas para pagar e aquilo apareceu, eu falei, putz, vou ter que pegar, né? Olha aí onde estava o meu erro. O meu medo de não conseguir dar conta. Só que a verdade verdadeira é, um vestido que na minha cabeça ia demorar uma semana para eu fazer, eu tive que fazer esse vestido 3 vezes. O valor que eu recebi dessa cliente não cobriu todas essas 3 vezes que eu fiz esse vestido. Eu ainda tive que devolver uma parte do dinheiro para ela por ela não ter gostado, porque no contrato a gente tem isso. Então, no fim, o meu medo de não pagar as contas e ter pego uma cliente que não devia ter pego foi pior ainda. Porque eu perdi tempo, eu perdi dinheiro. E no final, isso me ajudou a pagar minhas contas no final do mês? Não, e ainda me deu um estresse que me estressa às vezes até hoje. Barulhão. Entenderam? Então, por isso que a gente precisa racionalizar o nosso medo. Será que se eu falar não para essa cliente, que eu tô vendo sinais que eu não deveria pegar, eu realmente vou passar fome? Eu realmente não vou conseguir pagar minhas contas no final do mês? Estressou você e todas as alunas. Exatamente. A mesma coisa que estava acontecendo por eu não focar só em curso. Porque na minha cabeça eu precisava dar conta de tudo. Eu precisava dar conta de ter um ateliê, de ter funcionária, de ter um monte de cliente, de fazer isso, de fazer aquilo, de ter minha coleção e ao mesmo tempo de gravar um curso. E ao mesmo tempo de estar presente com as minhas alunas, porque eu gosto de dar suporte, eu gosto de estar ali no grupo, eu gosto de, como eu falei, estender a mão e realmente ajudar. E o que que aconteceu? Por que que na verdade eu estava estressada? Por que que eu estava esgotada? E por que que eu estava sem amor pelo que eu estava fazendo? Porque eu estava fazendo da forma errada. Só isso. Não era porque eu não gostava de dar aula. Não era porque eu não gostava de costurar. Eu só estava fazendo da forma errada. Por conta do quê? Dos medos. Quando eu sentei, eu racionalizei e falei:
que você tá fazendo e para que esse medo todo? E se der errado, e daí? Você tá viva, você tem mão, você tem perna, você tem conhecimento, que é uma coisa que ninguém te tira. Se der tudo errado, a gente faz outra coisa. Você tem pessoas que gostam de você, você tem pessoas que te apoiam desde quando você começou. Se as pessoas confiam em você, por que que você mesmo não confia em você? E essa pergunta é a que eu faço pra vocês também. Por que que você não confia em você, sendo que já tem os resultados aí de que dá certo? E outra coisa, será que esse sonho que você está vivendo é seu sonho mesmo? Que aí a gente vai entrar no segundo ponto dessa live. Eu não quero me estender muito aqui, mas é sobre comparação que eu queria trazer esse segundo ponto. Então, além dos nossos medos, algo que frustra muito a gente é se comparar. Quem aqui já não se comparou, seja com uma pessoa que está mais próxima, seja principalmente com alguém que está online ali, né? Que está no Instagram. Porque a verdade é que o Instagram, gente, verdade verdadeira, a gente só vai postar para lá do bom da vida. Você acha que eu vou querer ficar abrindo live de quando eu tô lá? Tudo bem que de vez em quando eu mostrava. Eu parei um pouco, mas de vez em quando eu abria, né? Os stories chorando. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, as pessoas não vão aparecer contando o lado ruim da vida delas, contando as coisas que deram errado. Elas vão estar ali no Instagram para mostrar o lado bom, para mostrar a família perfeita, para mostrar o dia perfeito, para mostrar a refeição perfeita que elas fizeram, a academia que ela foi, que você não foi, a pele perfeita que ela tem por causa dos filtros, mas você não tem. A verdade é que o Instagram, a internet, é apenas um recorte do que realmente acontece na vida das pessoas. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que essa comparação não é boa. Só que não adianta eu ser hipócrita e virar e falar assim para vocês: ai, vocês não devem se comparar. Ah, não, a solução do problema de vocês vai ser vocês não se compararem. Porque a verdade verdadeira é que a gente não consegue fazer isso. A gente sempre vai se comparar. Não tem jeito. Só que tem como a gente fazer isso de uma forma sadia. Tem como a gente fazer isso de uma forma que, ao invés de atrapalhar a nossa vida, vai ajudar. Beleza, como que eu faço isso? Como que eu transformo essa comparação que hoje está sendo uma comparação ruim por uma comparação melhor, uma comparação boa? Então, o primeiro ponto, eu já falei aqui, é entender que o recorte que você vê da vida do outro é só um recorte, não é o total. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu coloquei aqui para vocês, cadê? Aqui. É entender que a gente não pode ter essa comparação no sentido de você olhar para a pessoa, você vê tipo assim. Vou dar um exemplo aqui. A Rúbia. Eu me comparava muito com ela, não sei por quê. Cada um tem suas comparações. E eu olhava lá e realmente ela tem um ateliê e ela dá curso. Eu falei, putz, eu queria fazer isso, ter um ateliê e dar curso. Só que há quantos anos ela tem o ateliê dela? E há quantos anos eu tenho o meu? É justo eu me comparar com uma pessoa que já tem anos de estrada e eu comparar tudo isso que ela tem em comparação à Ingrid que começou agora? É justo? Não é justo. É justo eu comparar uma pessoa que teve muito mais recurso que eu na vida e eu querer estar ali, ó, de igual para igual com ela? Sendo que os recursos que ela teve eu não tive? Sendo que talvez o apoio que ela teve eu não tive? E é a mesma coisa que eu falo de, por exemplo, vocês se compararem comigo. Porque às vezes eu, né, eu acredito que de vez em quando alguém se compara comigo com alguma coisa, seja, né, qualquer coisinha. Só que a verdade é, será que eu tive todos o suporte que a Ingrid teve? Eu tenho um marido que tá aqui, por exemplo, do meu lado, vendo a live junto comigo para poder me ajudar. A mãe que eu tenho também, que acho que muita gente aqui conhece a minha mãe, terapeuta. Hã? Ela tá na live? Será que todo mundo teve isso? Ou às vezes eu tive uma família muito mais complicada. Ou às vezes o recurso financeiro que a Ingrid teve ali para começar, tudo bem que eu não tive tanto assim, mas às vezes eu não tive aquilo que a Ingrid teve. Eu não tive as oportunidades que ela teve. E a verdade é justo se comparar? Outra coisa,
Será que eu estou disposta a calçar o mesmo sapato que aquela pessoa para ter o mesmo resultado que ela tem? E a andar pelo mesmo caminho que ela andou? Porque muitas vezes a gente quer o resultado que a pessoa teve. Só que caminhar tudo que a pessoa caminhou, a gente não quer. Então, a Ingrid hoje consegue, né, entrar numa sala no Zoom e conversar com um monte de gente ali e tal, sem um slide. E todas as lives que eu fiz antes? E todas as aulas que eu fiz antes, que eu não sei nem quantas são? E quantas noites mal dormidas pensando no que eu ia falar, o que eu ia deixar de falar? E quanto investimento em dinheiro mesmo que eu investi em curso, em livro, em horas e horas e horas e horas estudando? Será que eu estou disposta a fazer tudo isso antes de me comparar com aquela pessoa e com os resultados que aquela pessoa tem? Eu estou no meu segundo vestido de noiva. Será que eu estou me comparando com a pessoa que já fez 100 vestidos de noiva? Então é você sentar e olhar e falar: essa comparação está sendo justa? Realmente? Porque se ela não está sendo justa, tá na hora de sentar, olhar de novo e falar: pera, vamos equilibrar as coisas. Se eu tivesse tudo que ela tem ali, todo conhecimento e tal, eu acho que eu conseguiria mesmo. Acho que aí daria pra mim. O que que eu posso fazer agora para conseguir chegar um pouco mais perto? Aí essa comparação deixa de ser uma comparação e passa a ser uma admiração. Você passa a admirar a pessoa e olhar para ela como alguém a se espelhar. Não, legal. Então, assim, eu gosto muito dos resultados que aquela pessoa tem. Deixa eu analisar o que que ela fez para chegar ali e deixa eu ver quais pontos eu posso copiar, quais pontos eu posso seguir para chegar onde ela chegou. E aí, deixa eu ver quais os passos que eu preciso dar e aonde eu tô e aonde essa pessoa tá. E quantos degraus essa pessoa já subiu e quantos degraus eu ainda preciso subir. Essa comparação já vai ficar mais equilibrada e já não vai ser aquela comparação de você olhar lá para cima e falar, putz, olha o tanto que eu tô aqui embaixo. Não, eu tô subindo os degrauzinhos também. Mesmo mais devagarzinho, talvez, porque os recursos que eu tenho não é igual a dela, eu vou conseguir chegar lá também, porque eu tô aqui, ó, eu tô persistindo. Uma outra coisa que já vai ficar de exercício para vocês é, pensa na sensação que as pessoas te dão, principalmente nas redes sociais, tá? A gente tem costume de seguir 1 milhão de pessoas. Para um pouquinho, depois, pega o teu Instagram e dá uma filtrada. Você vai olhar para aquele perfil daquela pessoa que você segue e você vai olhar. Quando eu assisto o que essa pessoa posta, eu sinto inspiração, motivação, uma admiração, eu torço por essa pessoa, como se quase que ela fosse um membro da minha família, eu torço por ela. Ou quando eu abro esse perfil e quando eu olho essas coisas, eu só me sinto inferior. Eu só fico me comparando. Isso só me deixa mais insegura. Isso me causa, às vezes, até um pouco de inveja. Seja sincero com você mesmo. Bate o olho e fala: não, isso aqui não tá me fazendo bem. Quando eu olho para isso aqui, ao invés de, tipo, me dar o impulso para eu ser melhor do que eu sou hoje, tá me jogando lá para baixo e mostrando o tanto que eu sou ruim. Se é isso que tá acontecendo, tira essa pessoa de lá. Silencia se for o caso, se você não quiser deixar de seguir. Mas a pergunta é, por que que você tá fazendo isso com você mesma? É uma autopunição? O que que é isso? Então, se no momento aquilo não tá te fazendo bem, seguir aquela pessoa, ver o estilo de vida dela, aquilo lá, sei lá, tá trazendo algum gatilho pra você, tá, sabe? Deixa de quietinho lá. Talvez mais pra frente, com outra mentalidade, dê pra você voltar e realmente olhar com outros olhos. Então, prestem atenção nisso, tá bom? Se é alguém que eu sigo e que eu não tô torcendo por essa pessoa, pelo contrário, parece que eu quero viver a vida dela, mas, sabe? E isso não tá me fazendo bem, tá me comparando, deixa de seguir, gente, deixa de seguir. Ninguém vai ficar triste com você. Muitas vezes essa pessoa talvez não vai nem saber que isso aconteceu. E mais pra frente, se for o caso, você volta a seguir, se não, segue sua vida. Outro ponto para a gente fechar essa parte de comparação: ter o senso crítico. O que que seria ter senso crítico? É você entender que os passos que essa pessoa deu, nem sempre, se você pisar exatamente onde ela pisou, você vai atingir o mesmo resultado. Porque muitas das frustrações, elas vêm daí.
De achar que quando a gente. Não, então quer dizer que se eu seguir a receita de bolo, igual a Ingrid me falou, eu vou ter o resultado idêntico ao dela. E não é assim que as coisas funcionam. E é aí que nasce muita frustração. Então, por exemplo, eu estou no mercado digital hoje, que é o que chamam quando a gente vende cursos online e tal. E tem muitas pessoas do meu nicho que prometem mil maravilhas que, assim, de verdade, eu fico pensando. Ah, aprenda meu método e você vai ser 100% eficaz, você nunca mais vai errar o molde vai sair de primeira. Segue isso aqui que, nossa, vai dar certo. E aí a gente, né, acredita nisso, vai lá, compra o curso, faz tudo exatamente como a pessoa mandou, só que dá errado. O que que vai acontecer com você? Você vai se frustrar. Só que ela vai lá e ela mostra que um monte de aluna dela deu certo. Não, mas fulana fez isso e deu certo, ciclana deu isso e deu certo. Fala, cara, então o problema tá comigo. É eu que não dou conta. Porque eu segui aqui, ó, certinho o que ela falou e não deu certo. Mas sabe qual que é a verdade? É que nem sempre o que dá certo pra uma vai dar certo pra outra. Nem sempre o método que vocês vão seguir num canto vai dar certo pra todo mundo. E muitas vezes a gente se frustra, muitas vezes a gente se culpa, muitas vezes a gente se joga lá embaixo, sendo que na verdade, realmente aquilo pra você não funciona. Pronto. Não funcionou, deixa eu testar outra coisa. E é por isso que é tão perigoso, e vocês nunca vão ver eu falar isso, eu prometer uma coisa que vai funcionar pra todo mundo. Por que que no curso, quando eu trago mulagem, eu trago crepagem, eu trago modelagem plana, por que que eu trago esse monte de coisa? Porque eu sei que a mulagem vai funcionar para uma e não vai funcionar para outra. Porque eu sei que a fita crepe, né? Passar a fita crepe vai funcionar para uma e não vai funcionar para outra. Eu sei que a modelagem plana vai entrar na cabeça de algumas pessoas e para outras pessoas não vai entrar na cabeça. Então, meu papel como professora é entender que cada um vai ter seu caminho e cada um vai seguir alguns tipos de passos para conseguir fazer funcionar. E meu papel é mostrar, ó, tenta por aqui, não deu certo, tenta por aqui, não deu certo, tenta por aqui. Esses três caminhos, algum pode ser que dê certo com você. Mas entenda que no meio desses caminhos vai ter processos que vão ser ruins. Vai ter alguma coisa que você vai errar, que você vai ter que refazer, você vai ter que consertar. A modelagem pode não dar certo de primeira, só que aí que tá o pulo do gato. O melhor da vida não é acertar todas as vezes. Se você acerta sempre, você não aprende. Muitas vezes, o aprendizado, ele vem do erro. Eu não falei que com a cliente lá que me encheu as paciências, que deu tudo errado, eu não aprendi muito com aquilo? Nunca mais aquilo aconteceu na minha vida. Mas porque eu aprendi. Talvez, se eu só tivesse escutado alguém que passou pelo problema e tal, entendi como é que funciona, mas se eu não tivesse sentido na pele, eu não teria aprendido. Então, meu papel aqui é mostrar que não adianta vocês acharem que a receita do bolo vai funcionar para todo mundo. Muitas vezes você vai tentar seguir todo o passo a passo e alguma coisa vai dar errado. Só que aí que tá, eu vou me frustrar, e eu vou deixar de fazer, e eu vou me jogar lá embaixo, falando, nossa, eu realmente não consigo, todo mundo consegue menos eu. Ou eu só vou parar para pensar e entender que erros fazem parte da vida e que talvez realmente aquele método ali não seja o meu. Mas que hoje, graças a Deus e graças à internet, eu posso procurar outro caminho, algum caminho que realmente dê certo para mim, e tá tudo bem. E aí vem o nosso senso crítico também de quando a gente se espelha em alguém, entender que a gente não vai concordar 100% com essa pessoa. Porque muitas vezes as nossas frustrações vêm de achar que o outro, que tá do outro lado da tela, que tá do outro lado do, né, vai estar 100% certo sempre, vai estar sempre acertando. E muitas vezes não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que ter essa empatia com a gente, de saber que a gente erra, e tem que ter essa empatia com o outro, de saber que o outro erra. E ao mesmo tempo ter o senso crítico de entender o que de bom eu posso tirar dessa pessoa e o que que para mim não faz sentido. Então eu tô aqui assistindo a palestra da Ingrid, tô aqui ouvindo tudo, pra mim tem umas coisas que ela falou que faz sentido, pra mim tem umas coisas que parecem abobrinha. Nossa, pra mim não tem nada a ver. A vida é assim mesmo e tá tudo bem. Nem sempre você vai concordar 100% com alguém. Vai ter coisa que você vai concordar, vai ter coisa que você não vai concordar. E você entende que quando isso acontece, você tira o peso das costas da pessoa, digamos assim, só que você também tira o das suas costas? O que que acontece quando você começa a ter uma visão mais empática da vida? Você começa a ter empatia com você mesma também. E a entender que nem sempre as pessoas vão concordar 100% com você.
Nem sempre você vai abrir uma live, vai postar um post e todo mundo vai gostar. Porque ninguém é obrigado a gostar de você. Ninguém é obrigado a te apoiar. Mas você pode ter certeza que as pessoas que gostarem do que você fala por você ser autêntica e você ser você mesma, são as pessoas que vão te apoiar. São as pessoas que vão estar do seu lado. E são essas pessoas para quem a gente precisa viver e para quem a gente precisa trabalhar. Então, tô com uma cliente que não me valoriza, que me joga para baixo, ó, tchau e bênção. Demite. Demite os seus clientes. Ah, mas eu tenho medo de pagar as contas. Vai ter serviço para você fazer. Porque se você é boa no que você faz, vai ter cliente querendo o que você faz. Ah, eu não sou tão boa no que eu faço. Beleza, como que eu posso melhorar então? Que curso eu posso fazer? Ah, eu não tenho dinheiro para fazer curso. Que vídeo do YouTube eu posso assistir? A internet tá aí para isso, para democratizar o ensino. Então é isso, gente. Agora, para finalizar, porque aqui, ó, eu falei que ia demorar 1 hora, eu estou tentando cumprir com o meu combinado comigo mesma. A gente vai pensar em mais 3 pontos, que é a nossa parte final dessa live aqui, tá? Então, primeiro, quando a gente for determinar um sonho que a gente tem, tá bom? Então, a gente tá falando de frustrações, mas a gente também tá falando de sonho. Quando eu for determinar um sonho que eu tenho, uma vida que eu quero viver, o que que eu vou precisar analisar? Quais são os meus valores? Do que eu não tô disposta a abrir mão e do que eu tô disposta a abrir mão. Por que que eu falo isso pra vocês? Porque o conceito sobre sucesso, ele vai ser diferente para cada uma de nós aqui. Então, talvez, igual eu tô falando aqui, talvez a Natália tenha o conceito dela de sucesso, a Elizabeth tem um outro, a Joyce tem outro, a Vera tem outro, a Suênia tem outro, a Kátia tem outro. Cada uma vai ter seu conceito sobre sucesso. Só que muitas vezes a gente baseia o nosso conceito de sucesso pela comparação. Lembra que eu falei que um dos problemas nossos é a comparação errada? Às vezes a gente se compara erroneamente com outra pessoa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, às vezes eu olho, sei lá, um ateliê muito grande lá e tal, eu olho para ele, vejo o tanto de coisa, o tanto de benefício que tem e tudo mais. Só que muitas vezes, para eu estar ali, eu vou ter que abdicar de coisas que eu não quero me abdicar. Então, por exemplo, hoje eu tenho criança pequena em casa, eu tenho os meus filhos, e hoje para mim não faz sentido eu colocar os meus filhos numa escola muito pequenos para eu ter um ateliê fora de casa e eu ter que ficar fora de casa e os meus filhos na escola. Para mim hoje isso não faz sentido, tá acima dos meus valores. Eu não quero isso para mim. Talvez hoje eu quero ser eu mesma e eu não quero ter que todo dia ter que me maquiar, que eu vou falar o meu caso. Eu não quero ter todo dia que me maquiar, ter que sair de casa, ter que pôr um salto, ter que fazer minhas unhas. Eu não gosto disso. Eu tô dando live, eu tô fazendo a live aqui com vocês e eu tô aqui, ó, sentada aqui, perninha de índio. Minha mãe conhece eu. Porque essa é a Ingrid. E eu não estou disposta a ser a pessoa que vai colocar o terninho, que vai colocar, sabe? Aquela mulher que, nossa, vai ter aquele ar de superioridade, vai conversar com as pessoas, a pessoa tá aqui, eu tô aqui. Eu não sou essa pessoa. Só que muitas vezes, para eu ter um prestígiozinho ali, para eu ter um reconhecimento a mais que muitas pessoas têm, talvez eu vou ter que ser essa pessoa. Talvez sim, eu vou ter que ser a pessoa que me arruma mais, eu vou ter que ser a pessoa que bota um colar, que bota um salto, que faz. Só que a questão é, eu quero isso para mim? Ou às vezes eu só quero o resultado, mas eu não quero ser a pessoa que tem aquele resultado. Se eu não quero ser a pessoa que tem aquele resultado, por que que eu quero aquele resultado? Será que aquele sonho é meu mesmo? Então, uma das minhas frustrações no ano passado foi exatamente essa, porque me falaram que eu precisava ser uma pessoa que eu não era para conseguir uma coisa que eu queria. Na minha cabeça eu queria. Mas no fundo não é que eu queria, eu só admirava, eu só achava legal, eu só achava bonito. Mas no fundo eu não queria para mim. Então, por exemplo, eu acho incrível o Carlos Bach, o tamanho do ateliê dele, as clientes que ele atende. Nossa, eu acho muito legal. Admiro muito, admiro pra caramba, torço por ele. E por um momento, por eu admirar e eu torcer, eu achei que eu queria estar lá. Só que a verdade é que eu nem queria. Era um sonho que não era meu. Entende? Então,
Pare para pensar um pouquinho no sonho que você tem hoje e aonde que esse sonho está atrapalhando ou você está tendo que pisar em cima dos seus valores primordiais para estar lá naquele sonho. Porque de repente aquele sonho nem é seu. É o que as pessoas dizem que é o sucesso. É o que as pessoas dizem que seria o seu degrau de cima, digamos assim. E às vezes não é. E às vezes a única coisa que você vai conseguir se fantasiando de outra pessoa, sendo outra pessoa para conseguir conquistar aquele sonho, é um burnout, é uma crise de identidade, é, sei lá, perder alguns amigos e familiares aí no meio do processo, é não ver seu filho crescer. Então, primeiro ponto, quais são os seus valores? E você está realmente disposta a passar por cima de alguns deles para conseguir construir esse sonho que você quer? Segundo ponto, eu realmente topo o processo de viver igual essa pessoa que eu tô olhando? Os ônus e os bônus? A parte ruim e a parte boa? Realmente topo esse processo? Se você olhar e você realmente fala, não, eu topo o processo. Eu entendi que eu vou precisar estudar, eu entendi que eu vou precisar me relacionar com outras pessoas, eu entendi que eu vou precisar quebrar a cara algumas vezes, eu entendi tudo. É, realmente vai ser um caminho difícil, mas não tá passando por cima de valor nenhum meu. E realmente é uma coisa que eu tô disposta a fazer. Então, assim, eu quero ter, sei lá, ser uma estilista de sucesso. Eu tô disposta a ter uma rede social engajada. Eu tô disposta a ser autoral. Eu tô disposta a abrir mão dos meus medos de ter um ateliê fora de casa. Se você tá disposta a percorrer aquele caminho, perfeito. Aí sim, ele é seu sonho. Agora, se você olhar e você não tá disposta a percorrer aquele caminho para chegar no teu objetivo final, reveja seus sonhos. Talvez eles não são seus. E por último, é esse ponto que eu tô falando. O destino final dessa pessoa é o mesmo que o meu? Ou será que eu só tô admirando? Eu só admiro. Só que não é porque você admira que você precisa ser igual. Você pode admirar, torcer e ir pro outro lado, voar pro outro lado. Porque resultados existem e cada um vai ter o seu. Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui, que vocês começam a falar, eu começo a dizer que eu começo a desviar aqui querendo olhar. Suave, que bom você mostrar quem é você de verdade. Vejo alívio em você. Ai, nem fala. Também sou aliviada. É muito ruim a gente ter que se fantasiar de uma coisa que a gente não é para alcançar um resultado que falam que a gente tem que ter. É igual quando, assim, não que eu não queira fazer isso, mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade tremenda de colocarem uma câmera na minha cara e ter alguém gravando por trás, sabe? Tipo assim, um cameraman, alguém gravando o curso e tal. Gente, pra mim não vai funcionar. Então, não vai adiantar eu prometer, por exemplo, para as minhas alunas aquela filmagem estilo Hollywood, sabe? Que, nossa, aparece ali a mesa, aí daqui a pouco aparece meu rosto, eu falando e eu fazendo. Gente, quando eu vou costurar. Até para ensinar para vocês, eu quero estar o mais confortável possível. Eu vejo, por exemplo, cara, eu admiro pra caramba. E por um tempo eu me comparava. Eu olho as meninas da comunidade Iná. Acho que quem já viu as coisas dela, cara, é muito bem feito. Eu admiro pra caramba o jeito que elas fazem as coisas. Só que, gente, não funciona pra mim. Não adianta. Eu não vou conseguir me vestir com a roupa e alguém me filmar e tal, e aí mostrando aqui, aí mostra meu rosto, tudo arrumado. Não funciona pra mim. Pra mim, eu vou costurar, eu vou estar lá com o meu cabelo amarrado aqui pra cima, de short, a câmera filmando só a máquina, e eu lá mostrando como é que põe o zíper com a cara quase enfiada na máquina. Eu não tenho essa classe toda de conseguir filmar as coisas assim, ó, de longe, bonitinho. Não é pra mim. E muitas vezes eu me comparava, eu falava, cara, mas eu preciso ser igual elas. Eu preciso ter um curso maravilhoso, eu preciso que fique, nossa, é. Só que a verdade verdadeira é que precisa mesmo, gente. Será que não dá pra aprender sendo uma coisa mais simples? Só que aí que tá. Lembra do que eu falei? Que muitas vezes, se a gente não quer o ônus, não adianta a gente querer o bônus. Se eu não quero o ônus de ter que me, né, ter que me emperequetar, de ter que ficar na postura para costurar, de ter que ter uma câmera na minha cara com a pessoa atrás e outra câmera aqui, outra câmera lá. Se eu não quero esse ônus, não adianta também eu querer o mesmo reconhecimento e a mesma quantidade, por exemplo, de alunas que elas têm. Não adianta também eu querer que o meu preço seja muito maior que o delas. Por quê? Porque é aí que a gente entra na realidade do mundo.
Se eu não estou disposta a ter o ônus, também não adianta eu querer choramingar e querer o bônus. Por isso que eu falo para vocês, se hoje eu não estou disposta a vestir então o casaquinho e falar, não, eu consigo, eu vou ser uma estilista de sucesso no sentido de que eu quero realmente parecer essa mulher mais forte, e tal, e vai, eu vou nos eventos e eu converso com as pessoas, eu falo com o cerimonialista, pá, 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 pá. Se você não quer ser essa pessoa, que vai ser, por exemplo, a patroa, que tem os funcionários, que comanda ali um ateliê, se você não tem esse ônus, como é que você vai querer o bônus? Então aí que tá, essa é a dualidade. Ou você tá disposta a fazer tudo, ou você entende que não precisa e que o tanto de sucesso que você tem pra você tá bom. Que foi o nesse ano, foi o que eu aprendi, sabe? Pra mim, as alunas que eu tenho são o suficiente. Pra mim, o contato que eu tenho com elas é o suficiente. Quero muito aprimorar muita coisa que tem ali dentro? Quero, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer da forma como eu me sinto confortável, porque trabalhar não deveria ser uma coisa que só causa estresse. Trabalho faz parte da vida. A gente faz três coisas na vida, né? Se a gente for dividir nossas 24 horas em três, é 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando e 8 horas fazendo outras coisas. Se essas 8 horas que eu tenho que passar trabalhando for um inferno na minha vida, gente, que vida é essa que eu vou viver? Eu vou viver pra me aposentar? Pra um dia eu ter que parar de trabalhar? Deus me livre, já que é pra trabalhar, que eu trabalhe com alguma coisa que me dê, que eu fique feliz, com alguma coisa que eu tenha amor pelo que eu tô fazendo. Se não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver a Thaís. Eu também amo costurar de short e regatinha. Mas os dias de atendimento com cliente eu me arrumo. Exatamente, é o ônus para ganhar o bônus. Não é sempre que eu quero estar aqui, ó, de delineador, de rímel, de batom, de colar. Só que é um ônus. Eu não gosto de estar aqui sempre? Não gosto. Mas para uma live, para eu conversar com as minhas alunas, para eu poder ter a minha postura de professora, eu vou precisar me colocar nisso, não vou? Não adianta eu querer também aparecer aqui toda desleixada, com o cabelo tudo zoado. Quem que vai me levar a sério? Só que esse ônus, essa dificuldade eu tô disposta, porque ela não passa por cima dos meus valores. Ela não passa por cima de nada. Pelo contrário, até é bom pra mim. É até bom pra mim eu me ver e falar, cara, eu tô bonita, ó, arrumei o cabelo, né? Ó, passei um rímel, tô me sentindo bem. Beleza? Agora me fantasiar de outra pessoa, já não vai ser comigo. E eu aprendi isso da pior maneira possível. Tá bom, gente? Então é isso. Para juntar tudo aqui, só para poder dar um resumão, eu vou pegar isso aqui, inclusive, de uma aula que eu tive com a Júlia Preti. Gente, eu amo essa menina, ela é muito legal. Ela ensina marketing, mas ela também trabalha essa parte meio de. É igual falar aqui, você é psicólogo? Não, não sou psicóloga. Fala que ela é filha de psicóloga por isso. Aprendeu já sem precisar de faculdade. Então vamos lá. A gente aprendeu sobre os medos, que quando vira um medo, a gente vai racionalizar. Então a gente vai reconhecer esse medo, a gente vai respirar, a gente vai prever o que que dá para ser feito, o que que não dá para ser feito, quais imprevistos podem aparecer. A gente vai fazer toda essa parte. Racionalizou o medo, partiu para a ação. A ação precisa ser uma coisa grandiosa? Não. É degrau por degrau, é uma coisinha por vez. Com o tempo, a gente vai dando reforço positivo para o nosso cérebro de que a gente dá conta de resolver os problemas. Tô com muito medo ainda. Olha pra trás, vê as coisas pelo que você já passou e percebe que você sobreviveu a todas elas. Porque se você tá aqui comigo nessa live, tá viva e tenta ter ele ainda, você tá viva e você tá conseguindo fazer as coisas. A consciência tá concordando. Então, mesmo nos piores dias da sua vida, você sobreviveu a eles. Então, calma. Você vai sobreviver a esse novo medo que você tem, tá bom? Beleza. Reconheci, respirei, racionalizei, retornei. Nesse retorno, o que que eu vou fazer? Você vai ver os dois caminhos. Esse medo que eu tô tentando, esse sonho que eu tô travando, ele fere meus valores? Fere. Então talvez não é aqui que eu tenho que ir. Talvez eu tenha que vir pra cá. Não fere meus valores. É difícil. Eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto, que é diferente. Coisas que você não gosta de coisas que passam por cima dos seus valores. Entendeu? Uma coisa diferente da outra. Não, beleza, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Não passo por cima de valor nenhum. Segue em frente. Ou você retorna, olha de novo e fala: não, não é isso que eu quero, isso fere meus valores, não vou fazer. Pronto, parte para outro lado.
Ah, quero fazer, só que quando eu fiz todo aquilo que a Ingrid me falou, de olhar todos os possíveis desafios que eu vou enfrentar, eu percebi que vai ter um ali que eu não vou dar conta. Ok, não vou dar conta. O que que eu preciso fazer para dar conta daquilo? Eu preciso comprar um curso, eu preciso assistir um vídeo, eu preciso me relacionar com outras pessoas. O que que eu preciso fazer aqui para resolver esse problema aqui, essa trava? E sempre que vocês tiverem que fazer qualquer coisa na vida de vocês, façam esse exercício. Roda tudo na cabeça primeiro. Deixa eu tentar entender. Preciso fazer esse vestido é difícil? Roda lá na cabeça. Calma, o que que eu preciso fazer? Preciso tirar a medida, aí depois que eu tirar a medida, eu preciso fazer isso aqui, depois isso aqui. Ai, meu Deus, mas e se isso aqui der certo? Não, calma, deixa eu anotar aqui. Roda na cabeça. Conseguiu rodar na cabeça? Parte pra ação. E um último negocinho que eu vou deixar de tarefa pra vocês. Além de vocês olharem o Instagram de vocês e dar uma filtrada, tá? Porque eu sei que vocês estão se comparando à toa aí, com gente que não devia, tá? É, tô vendo vocês dando risada aí, tá? Então vai lá e dá uma filtrada, por favor. Não precisa ficar se colocando lá, como diz como que é a bactéria do cocô do cavalo do bandido. Não precisa fazer isso com vocês mesmos. E agora, eu preciso que vocês vão fazer uma coisa aqui. Vocês vão fazer um compromisso público. Que é um compromisso público? Vocês vão colocar aqui no chat uma coisa que vocês querem fazer essa semana. Não precisa ser um monte de coisa, gente. Um medo que vocês vão passar por cima essa semana. Uma coisinha. E vocês vão se comprometer aqui no chat com todo mundo que tá aqui, ó. Tem 60 pessoas aqui na live. E vocês vão fazer esse compromisso com vocês e com elas. E aí, enquanto vocês estão escrevendo aqui, qual vai ser o compromisso público de vocês? Eu vou contar uma outra coisa. Uma outra ferramenta que tem me ajudado bastante. Mas deixa vocês escrevendo aqui, eu vou beber uma água. A gente rodou aqui, a gente falou assim, né? De rodar na cabeça, no nosso cérebro, o que a gente precisa fazer. E o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que que eu vou fazer se dar certo, o que que eu vou fazer se dar errado. Só que agora vocês vão fazer a mesma coisa, esse mesmo exercício, só que puxando com o autoconhecimento junto. Ah, Ingrid, como assim? Como que eu vou explicar? Vou dar um exemplo para ficar prático. Vamos supor que você quer fazer uma dieta. E aí você coloca na cabeça, vou fazer uma dieta. Primeiro de tudo, quem que quis fazer a dieta? Você. Quem que se prontificou a fazer isso? Você. Por que que você quer fazer isso? Não faço a menor ideia. Você tem que ter o teu porquê muito forte. Mas beleza, tenho o meu porquê, vou começar a fazer, estou determinada a fazer. Agora você vai rodar quais são as historinhas que vão passar na sua cabeça durante esse processo. Porque a gente falou muito do que pode acontecer por fora. A gente falou muito de, sei lá, alguma coisa estragada, o cliente não gostar, a gente jogou muito essa responsabilidade para fora, de imprevistos que podem acontecer. Só que agora a gente vai jogar isso para dentro. Quais são as historinhas que a Conceição vai inventar na cabeça dela para não fazer o que tem que ser feito? Quais são as historinhas que a Tati vai contar, que a Joyce vai contar? E vocês vão escrever todas essas historinhas que vocês contam para si mesmas. Então, por exemplo, estou fazendo minha dieta. Tive um dia difícil. Qual que é uma historinha que a Ingrid às vezes conta pra ela? Ah, eu vou comer um docinho porque eu mereço. Olha que dia ruim que eu tive. Olha o tanto de coisa que eu passei. Não, eu mereço isso aqui. Nasha, imagina, não tem nada a ver. Eu tô fazendo dieta, mas eu tô merecendo isso aqui. Porque eu tive um dia ruim, eu tive um dia difícil. A bendita da historinha sendo contada passando na tua cabeça. E vocês entenderam? Pegaram o ponto? Então, agora vem a parte do autoconhecimento e de você anotar quais são as historinhas que passam na sua cabeça quando você se prontifica a fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, vou praticar um exercício físico. A verdade, por que que a Ingrid não saiu para correr no dia que estava chovendo? Que é a história que eu contei lá no começo. Porque ela só tinha uma possibilidade, mas a verdade verdadeira é que no outro dia estava nublado. Então tinha uma possibilidade enorme de chover naquele dia. Então, na verdade, eu acordei às 6 horas da manhã, abri a janela e vi que estava chovendo. E a historinha que a Ingrid contou para ela, não, vai deitar. Tá chovendo, não precisa fazer nada, não. Quem que inventou essa historinha? Ó, quem inventou a historinha. Fui eu.
Porque tudo bem, tava chovendo, não dava pra eu andar na rua. Mas eu não poderia simplesmente levantar e ir ali no meu quintal e praticar qualquer atividade física que não fosse caminhar? Sei lá, fazer 10 agachamentos, que seja, dar 10 polichinelo ali, pronto, fiz alguma coisa. Mas a historinha que eu contei é, tá chovendo, não vai dar pra fazer. Ah lá, me programei pra fazer e não deu. A mesma coisa eu falo pros slides da aula. Olha a historinha que a Ingrid inventou pra ela. Não, não vai dar pra fazer os slides porque o notebook pifou, né? Então não vai dar pra fazer. O marido dela não tinha um notebook não, né, que ela comprou. Ela não tinha um outro aparelho que chama iPad que dava pra ela fazer os slides. Entende como foi uma historinha que eu inventei pra mim mesma, pra me convencer a não fazer o negócio? Então a verdade é, quais historinhas eu tô inventando pra mim mesma pra não fazer o que eu tenho que fazer? Se a gente conseguir se antever a essas historinhas, vai ficar um pouco mais fácil da gente lutar contra isso, da gente parar de se sabotar. Então, hoje, você já tem essa tarefa. Lista teus medos e seus sonhos. Cria suas histórias de do que pode dar certo e do que pode dar errado. Pensa também nas historinhas que você conta para você mesma. Racionaliza tudo isso. E eu tenho certeza que aos pouquinhos vocês vão conseguir ver se realmente essa frustração que você sente hoje, essa vontade de desistir e tudo mais que está acontecendo aí dentro, se não é porque você estava sonhando e mirando no lugar errado por comparação. Se era porque você estava fazendo as coisas da forma incorreta. Se era porque você estava atraindo os clientes errados por medo de não ter cliente. Eu espero que essa live de hoje ela sirva para isso, como uma reflexão geral do que está passando na cabeça de vocês. Espero que realmente ajude essas ferramentas que eu passei aqui para vocês. E aí, eu acho que para finalizar, já que eu tô vendo que tem uma moça que tá aqui, eu vou chamar ela porque eu sou assim. Ah, cadê Dona Marisa? Para quem não conhece ela, conhecer ela também. Vem falar um oi para elas. Porque eu tô falando aqui de intrometida, porque eu não sou psicóloga, terapeuta, eu não sou nada dessas coisas. Eu falo porque eu gosto, porque eu pratico na minha vida. Mas temos uma pessoa aqui que ela já é do ramo, né? Que ela aprende, ela estuda muito sobre isso. Então vamos convidar a Marisa para finalizar aqui a nossa aula de hoje. Gente, como assim? Eu tô aqui Se quietinha. vira, se vira. Aqui, ó. Gente, boa noite. Boa noite para todas vocês. É legal poder ver umas carinhas aqui já conhecidas e que encontro maravilhoso, né? Que delícia poder olhar para tudo isso, olhar para os sonhos de vocês, de como é importante voltar a sonhar e mais interessante ainda, né? O suporte que a Ingrid está dando para vocês com técnicas, com dicas, com novos olhares do como fazer, do porquê fazer e extrair de dentro de vocês é, uma joia que cada uma tem aí dentro e que muitas vezes ainda está escondidinha, que é o poder de cada um, é o poder pessoal de cada um. Então, aproveitem, sabe, aproveitem esse material que ela preparou para vocês, aproveitem essas dicas que são tesouros que ela vem trazendo para vocês e que, gente, colocar isso em prática no dia a dia, às vezes tem umas perguntas que parecem tão simples, que parece que não vai fazer, ai, o que que tem eu pensar nisso, eu fazer isso, eu olhar para isso? Mas o efeito que ela causa dentro de você, quando você para olhar, quando você para sentir, quando você para notar isso na sua vida, ele é muito grande. Então, aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo de olhar um pouquinho mais para dentro de vocês. Porque o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo com o vestido que não sai, o que está acontecendo com o cliente que não aparece, o que está acontecendo, sabe? Tudo isso que está acontecendo lá fora, ele é só um reflexo do que está dentro de você. E quando você passa a olhar um pouquinho mais para dentro de você e mudar o que está aí dentro, automaticamente as coisas lá fora elas começam a mudar também.
Muito obrigada, obrigado, Ingrid, por esse espaço. E parabéns, essa mulherada toda aí, linda, maravilhosa, aprendendo cada dia mais e se fortificando e se diversificando e unidas aqui. É muito legal poder ver isso. Obrigada, linda. Eu que agradeço. Eu vi você aqui, eu falei, deixa eu chamar ela, para quem não conhece, conhecer. A Thaís mandou aqui, que voz maravilhosa, relaxante. Aí a Kátia, eu já ia pedir uma meditação feita pela mãe da Ingrid. Gente, mas é verdade, é tudo de bom. Ela já fez algumas meditações com a gente, inclusive em aulas de dentro do Destrave. De dentro do Destrave, ela fez as meditações e é muito bom mesmo. Não é porque é minha mãe, não. Mas realmente é muito bom. E assim, fica um convite aqui no final, porque lembra que tudo tem um porquê. Além de eu fazer essa live, obviamente, para ajudar vocês, para trazer conhecimentos para vocês que mudaram a minha vida, essa live ela também tem um motivo, obviamente, de venda. Não vou mentir. Por quê? Ué, porque vocês têm que ver a professora de vocês. Que vocês vão ter vitalícia, não é mesmo? Olha lá, vocês estão rindo, né? Mas a verdade é que a gente está tendo a Black Friday. Vai ser uma Black muito legal, onde vocês vão poder ser alunas vitalícias. Então, vocês vão poder ter, ó, esse conhecimento aqui para sempre, para usar com vocês. E a verdade verdadeira é que essa vai ser uma oportunidade única, porque eu não vou fazer isso novamente. Não vou. Porque é o que eu estava conversando até com a minha mãe. Eu gosto de estar sempre renovando as coisas. Eu não sou aquela pessoa que vai lançar um curso, o curso vai estar pronto, é isso, se vira e acabou. Eu sempre vou trazer coisa nova, eu sempre estou estudando. Então, assim, aqui fica um convite para vocês de estarem comigo nessa jornada de conhecimento. De eu estar sempre aprendendo alguma coisa e trazendo aqui para vocês. Vai ser um prazer para mim, ao mesmo tempo. Por que que eu quis trazer uma questão de sonhos e de realidades mesmo? Porque eu não quero que esteja comigo gastando dinheiro à toa quem não tá nesse nível. Quem, sabe, quem tá seguindo um sonho que não é seu. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, e inclusive aconteceu isso comigo algumas vezes, é investir em uma coisa que não era para mim. Então eu gosto muito de fazer essas lives, eu gosto muito de conhecer as minhas alunas, de estar aqui no olho, para justamente escolher as minhas clientes a dedo. Então parece que não, mas toda a forma como eu construo a minha venda é para atrair as clientes que eu também quero. Porque você imagina se eu pego uma aluna vitalícia que vai me dar trabalho vitalício permanentemente, infinitamente ela me dando trabalho. Entenderam? Então, assim, a verdade verdadeira é que tudo que eu fiz aqui hoje também é um filtro. Porque, ó, quem chegou aqui no final, a gente começou a live com mais gente. Quem chegou aqui no final é porque gosta do meu estilo, da forma como eu ensino, da forma como eu me comunico. Eu já filtrei, eu já tirei as pessoas que estão aqui querendo fórmula mágica, que vão entrar no curso achando que eu, sei lá, vou resolver todos os problemas da sua vida. As coisas não acontecem assim. Então, isso também foi uma reunião de alinhamento, para eu alinhar quem realmente eu quero que esteja comigo e que siga comigo nessa caminhada. E a verdade é que eu estou estendendo esse convite. Quem quiser ficar comigo, quem quiser aproveitar a Black Friday, pode vir, que a gente está preparando muitas coisas para vocês no ano que vem. Tem muita coisa boa, tem muito conhecimento novo que eu quero trazer para vocês. Quem não quiser, tá tudo certo também. E esse momento aqui, eu vou abrir rapidinho para dúvidas. Eu espero assim, eu fui construindo isso aos poucos, eu acredito que não, talvez não tenham tantas, né? Mas o que tiver de dúvida, vocês podem aproveitar essa oportunidade para me trazer. Uma das coisas que vocês podem já garantir é que todo mundo que vai participar da Black Friday vai ganhar o Destrave. E o Destrave, gente, nada mais é que isso aqui que está acontecendo hoje só que por 15 dias consecutivos. E cada dia é um tema novo. Então, hoje a gente abordou sobre medo, sobre frustração e sobre sonho. No Destrave, a gente vai cada coisinha que precisa abordar. Então, a gente vai abordar, por exemplo, como é que tá seu planejamento? Como é que tá a tua autoestima? Como é que tá a sua vestimenta? Como é que tá a sua organização do seu ateliê? A gente vai pegando em cada etapa, são 15 dias, cada dia com um tema.
E por que que eu preciso que fique pessoas que realmente gostam da forma como eu ensino? Porque vocês vão ter que ficar 15 dias me aguentando, entendeu? 15 dias eu puxando a orelha de vocês. Então, esse é um convite que eu vou fazer para vocês. Todo mundo que participar da Black Friday vai ganhar o Destrave como um presente realmente para vocês, tá bom? E se vocês têm alguma dúvida, eu vou aproveitar aqui para responder. Deixa eu só dar uma passada aqui, ver se ficou alguma. Meu medo do vitalício é não ter aulas novas. Vai ter aulas novas. Uma coisa que eu já vou falar, que é alinhamento. Eu não vou prometer que eu vou estar com 80 anos pondo aula nova. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um nível de entendimento aqui, que não é porque o negócio é vitalício que eu vou estar eternamente colocando aula no negócio também, né? Talvez vai ter um momento em que eu vou falar assim, ó, o curso já tá enorme. Outra coisa que era bom eu alinhar com vocês. Por eu ter aberto o vitalício, eu pretendo sim dar uma repaginada em algumas aulas. E aí, para o curso não ficar imenso, desnecessariamente, algumas aulas vão ser apagadas e renovadas. Ai, quer dizer que eu vou perder conhecimento? Não, de jeito nenhum. Você só vai ver ele de uma forma diferente, de uma forma nova, de uma nova visão que a Ingrid tem a respeito do assunto, tá bom? Então, sim, vai ter algumas aulas que a gente, por exemplo, gravou há muito tempo atrás, que hoje não fazem sentido, que a gente vai tirar da plataforma. É uma revitalização que vai estar acontecendo. Ah, eu vou prometer que eu vou colocar um vestido por mês? Não vou prometer isso. O que eu consigo prometer hoje? 2 vestidos por ano. Que é o que a gente está fazendo com o desafio, 2 vestidos por ano. Ai, precisa de mais que isso, porque, gente, precisa mesmo? Tem gente que tem o curso há 3 anos, se fez 2 modelos que está na plataforma, foi muito. A verdade é que com o conhecimento que já está lá, e mais o conhecimento de 2 vestidos por ano, ao meu ver, já é o mais que o suficiente para trabalhar com moda festa e moda noiva. Porque apesar da moda mudar muito, muita coisa continua. Tá bom? Então, assim, eu não vou prometer, nossa, todo mês vai ter coisa nova, meu Deus. Não vou prometer isso. O que eu prometo pra vocês, 2 modelos no ano. E renovação das aulas que já estão lá, porque isso já tá tudo marcado pro cronograma do ano que vem. Deixa eu perguntar. Você faz o melhor acompanhamento durante e depois do curso e o material do ensino é excelente. Ah, obrigado, Vaneide. É a Kátia. Não descobriu o cupom de desconto ainda lá no manual. Ó, quem já tem. Quem já tem o manual da Moda Festa. Não tem cupom mesmo. Por quê? Porque quem já tem o Manual da Moda Festa, vocês têm duas opções. Ou vocês entram para o Vitalício, ou vocês entram para o Vitalício e compram o Precificação. Só tem essas duas opções. Na primeira opção é R$ 600 para você renovar para Vitalício só o manual, e R$ 800 se você quiser já comprar o Precificação e o Destrave. Só tem essas duas opções. Então, quem tem o manual não precisa de cupom. Você já tem basicamente isso. Porque eu sei que, por exemplo, quem é das primeiras turmas pagou até menos no curso, tá bom? Então, quem tem o manual não tem cupom. Quem que tem cupom? Quem participou de desafios? Ah, o desafio noiva minimalista, desafio vestido de noiva clássico, desafio ombro a ombro. Todo mundo que participou dos desafios tem cupom. E a gente deixou dentro da plataforma do curso. Se não achar, não tem problema, pode perguntar no suporte, tá bom? Quem tem cupom também? Quem comprou precificação e quer comprar o manual agora. Então, quem só tinha o precificação estratégica, que é o nosso curso de empreendedorismo, marketing, finanças e tudo mais, e quer comprar o manual. Aí vocês têm um cupom de 15% de desconto. É um ótimo cupom, inclusive, para comprar o manual vitalício. Deixa eu ver o que mais que faltou para eu responder. Tem mais alguma pergunta aí, amor? Ou já respondemos todos? Todos. Ingrid, a cada dia minha admiração por você aumenta. Ah, muito obrigada. Você é muito madura para sua idade. Acho que teria de nascer de novo para ter esse discernimento e capacidade de saber qual o caminho que tem que seguir. Olha, não, eu nem vou falar nada, né? Porque a gente teve uma aula inteira de comparação e olha aí a comparação. Gente, a verdade é que vocês não sabem o tanto que eu tenho medo de dar cada aula que eu dou aqui. Minha mãe e o Luiz, que estão aqui, vocês sabem. Eu tenho todo esse conhecimento na minha cabeça. Só que antes, o que que eu vou fazer? Eu vou ler 3 livros, eu vou assistir 5 palestras de outros professores, só para poder saber o que já estava na minha cabeça e eu conseguir ter a confiança de falar isso para vocês. Então entendam que assim, não vem do dia para noite.
Não vem do dia pra noite. Às vezes eu tô sumidinha no Instagram, né? Não apareço tanto, mas é porque eu literalmente tô enfiada com a cabeça nos livros e nos cursos pra poder dar o meu melhor aqui pra vocês e pra poder realmente aprender qual caminho que eu devo ir. Então é construção, gente. Não tem jeito. Deixa eu ver. Acho que vou deixar um documento em mãos caso aconteça alguma coisa comigo no dia da Black, meu marido compre sem falta para quando eu ficar. Ai, Brenda, é a Brenda, né? A Brenda não existe. Ai, Brenda, não te aguento. O manual da Moda Festa vai ser atualizado, isso a gente já respondeu. Eu caí de paraquedas aqui, quero fazer o vitalício como faço. Dia 18. Vocês precisam estar no grupo do WhatsApp. Quem não tiver, vai para o grupo do WhatsApp. Então, dia 18 a gente vai reenviar o link de inscrição. E aí você corre lá e se inscreve. Vão ter três opções. Vão ter a opção para você comprar o manual vitalício com os outros cursos, que seria o combo. Tem a opção de você comprar só o manual por 4 anos. E tem a opção de você renovar para vitalício. São essas três opções que você vai encontrar no site, tá? Aí é só selecionar uma delas e ser rápida. Por que que eu falo ser rápida? Porque, para quem não viu, as 50 primeiras vão concorrer a uma máquina de costura industrial. É isso mesmo, uma máquina de costura industrial. Tô muito chique, fala aí. Tô muito chique. E é um manequim de moulage também. Então vão ser dois sorteios, um para uma máquina e um para um manequim, tá? Então as mais rápidas, as primeiras que correr lá, ainda vão garantir o direto um cupom no sorteio. Lindomar, as aulas não ensinam só modelos prontos, mas também dá autonomia para acabamentos para outros diversos modelos. É exatamente isso. Por isso que a gente não precisa estar renovando um monte de modelo, porque vai ter coisa que você vai aprender no modelo que você vai usar aquele conhecimento para usar em outros. Então, por exemplo, a gente ensinou a fazer corset interno lá no modelo plus size do minimalista. Só que, gente, eu não preciso usar o corset só no minimalista. Eu posso usar o corset para, né, o interno para trabalhar com vestido de renda. Eu posso trabalhar o corset não só para uma plus size, que foi como eu ensinei, mas eu posso usar aquele mesmo negócio para trabalhar com uma cliente que é mais magrinha, mas quer um aperto maior no vestido. Então é por isso que não precisa ter aquele monte de informação, até porque vocês não iam ter nem tempo de fazer todos os vestidos. Mas é isso que a Lindomara falou. Vai ter muita coisa que você vai assistir aquela aula e aquilo que você assistiu vai servir para outras coisas que você precisa fazer, tá bom? Tanto que agora a gente vai trazer o que falta. Então, por exemplo, não tem nada de saia vazê, eu quero trazer sobre saia vazê. Não tem nada sobre recorte de renda para o vestido ficar com o recorte inteiro de renda, eu quero trazer isso também. Não tem nada sobre vestido sereia com recorte. Então, eu quero trazer vestido sereia com recorte. Então, a ideia é trazer realmente modelos de coisas que vocês ainda não aprenderam. E não só ficar socando conteúdo lá no curso como se não houvesse amanhã, tá bom? E quem já tem todos os seus cursos? R$ 600 para deixar tudo vitalício. Boa noite, sou nova aqui. Tem algum tempo que estou procurando por curso de moda festa. Não encontrei nenhum que me chamasse atenção quanto o seu. Senti segurança, estou ansiosa para entrar no seu curso. Ah, que bom, eu fico muito feliz. Será muito bem-vinda, que temos muitas alunas para para falar do curso. Suei, vou pagar o vitalício só para ficar com vocês. Ah, vai ser um prazer. Cadê os coraçõezinhos aqui, ó? Quando eu quero, eles não aparecem. Ah lá, é assim. Que é o meu, né? O meu não tem esse Ah, o negócio. seu não tem? Ah, é por isso, estou no notebook do Luiz. Ah, por que que o seu funciona? Não, não, é de homem, né? Notebook de homem, eles não deixam ligado. Desculpa, perdi a informação sobre a atualização. Então, Mônica, a gente vai atualizar o curso, tá? Serão duas atualizações de vestido por ano, então dois vestidos por ano. Não vou prometer fazer isso para sempre, porque uma hora, né, vai socar coisa no curso, pelo amor de Deus. Mas a gente vai estar sempre renovando o conteúdo ali, pelo menos uma vez, duas vezes no ano, a gente vai estar mexendo no conteúdo. Mas o que já tem lá, ó, já tá chuchuzinho. Quando melhorar ainda, trazer mais informação e coisa nova, vocês vão amar. E se eu pegar a versão de 4 anos? Mesma coisa. Você vai receber as atualizações durante 4 anos. Acabou os 4 anos, renova. Inclusive, gente, eu preciso deixar esse ponto importante, tá? Que eu acho que eu vou finalizar com isso daqui. Quem tem 4 anos de acesso e acabar o acesso de 4 anos, não vai mais ter renovação de 4 anos e o curso não vai mais ser vendido com 4 anos de acesso. Tá bom? Eu estou avisando isso antes, já estou avisando isso desde o começo do ano. O preço do curso vai aumentar no que vem, o valor do curso vai para R$ 2.000 e ele vai ter 2 anos de acesso, que é mais ou menos o que já existe hoje no mercado, tá? A gente está, na verdade, só
deixando tudo do nível que deveria ser, tá bom? Então, a partir do ano que vem, o Manual da Moda Festa vai custar R$ 2.000 e ele vai ter 2 anos de acesso. E todo mundo que tiver que renovar depois vai ter uma renovação de 2 anos. A gente não vai mais dar renovação de 4 anos, tá bom? Por isso que eu falei que a Black Friday vai ser uma coisa assim exclusiva, uma coisa diferente. Porque a partir do ano que vem as coisas vão sim mudar e o valor do manual, inclusive, vai ser maior que o valor do combo, tá? Então, o aviso tá dado. Ano que vem não quero ninguém chorando as pitangas porque, ai, perdi a Black Friday, não consegui. Eu avisei. Fechou? Então é isso, gente. Boa noite. Já passei aqui do meu horário, falei 1 hora, já tá 1 hora e meia, meu Deus do céu. Foi um prazer estar aqui com vocês. Para quem tá assistindo depois e chegou até aqui, se você for para ser minha aluna, presta atenção nas datas. Dia 18, 7 horas da manhã. A gente vai mandar o link no grupo e quem for mais rápida vai entrar no sorteio da máquina de costura e do manequim, tá bom? É isso, gente. Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou colocar essa aula no YouTube para quem não é aluna e para quem já é aluna, eu vou colocar lá dentro da plataforma, tá bom? Boa noite, gente. Um beijo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Boa noite. Tchau, tchau.